Meus cumprimentos a todos os que participam desta nossa exposição do tema número 10 das notas sobre notas. Como todos sabem, esses textos são previamente publicados no site do Colégio Notarial do Estado do Paraná, graças ao empenho da presidente, Mônica Dallavec. A aula de hoje será uma aula um pouco mais curta, porque diz respeito a um texto de 2 páginas e meia, mas eu vou aproveitar para comentar um tantinho mais outras coisas. Acontece que nós não podemos fazer ainda o Nota sobre Notas número 11, porque pende de publicação o texto no site do Colégio Paranaense. Bom, inicialmente algumas indicações. O de que na semana que vem nós faremos uma aula sobre algum outro tema, apenas para marcarmos aqui a ocasião da aula, que talvez passe a ser mesmo todas as quintas-feiras. E eu estarei, espero, na Bahia, tem uma reunião no Tribunal de Justiça da Bahia, com aulas na quinta-feira de manhã e na sexta-feira também pela manhã. Então, no período da tarde, é possível despender o tempo necessário para esse nosso encontro. A outra coisa que queria também era dirigir aqui as minhas saudações à doutora Natasha Nodoni e ao doutor Maurício Scolaro, servidores exemplares que me deixaram com excelente impressão nos contatos que tivemos. Fica aqui consignada a minha saudação a eles. Bom, vamos lá. Nota sobre notas número 10. Nós estamos tratando do tema da autoridade notarial. Como eu lhes disse na semana passada, eu estou fixado, solidado na posição muito esclarecedora que foi adotada pelo professor Álvaro Dors, grande romanista espanhol do século passado, que distingue a auctoritas da potestas. Embora esse discrime entre auctoritas de um lado e potestas de outro tenha sido objeto de algumas críticas que precisam ser examinadas, críticas essas desferidas pelo grande pensador aqui da América Hispânica, Juan Antonio Widoff, pensador chileno, da cidade de Valparaíso. O ponto central da distinção entre auctoritas e potestas não parece alterado pela crítica. E eu, ao menos provisoriamente, continuo a apoiar-me com integralidade no entendimento do professor Álvaro Dors, deixando claro que a potestas, que no caso do notário está referido diretamente ao testemunho qualificado ou fé pública, foi atraída pela auctoritas. Primeiro veio a auctoritas do notário, e porque ele era autorizado, ele recebeu o testemunho qualificado da potestas. E esse ponto é importante, eu tenho insistido muito nisso, porque é exatamente o ponto com que se estabelecem os fundamentos melhores para mostrar a independência, mais proximamente, do notário, mas além dessa independência, a própria razão de ser do notariado. Isso é uma exigência da comunidade e não do Estado, não do poder político. Muito bem, vamos lá. Em um de seus costumeiramente valiosos estudos, Álvaro Calderón é um pensador aqui da América Hispânica, argentino, filho de Rubén Calderón Gutiérrez, e Álvaro Calderón tem uma série de livros muito interessantes. É um autor muito profundo. Calderón observa que uma autoridade não pode mandar sem antes ensinar que o mandado se inscreve na ordem da verdade e do bem. Ou seja, a autoridade não tem o poder para fazer o que bem entende. A autoridade está jungida, está cifrada ao bem e, antes do bem, à verdade.
na nossa reunião anterior, eu quis ver que, uma vez apreendida a verdade passa a ser um bem para a vontade. E, por sua vez, o bem da vontade nada mais é que a própria verdade para o intelecto. Ou seja, verdade e bem são coisas conversíveis entre si. Se para ensinar isto, ou seja, para ensinar a verdade e o bem, é preciso que a autoridade o saiba. Ou seja, saiba esta realidade da verdade e do bem. Que se devote a saber isso. Ou seja, é preciso que se dedique a buscar a verdade. Né? E é também de esperar que, sabendo, haja em conformidade com o seu saber. Então, uma vez que se sabe o que fazer, que se sabe qual é a verdade, é preciso agir em conformidade com isso. Essa lição de Álvaro Calderon recruta numa de suas perspectivas e, de algum modo, uma antiga passagem ciceroniana. Aqui eu preciso fazer uma confissão. Eu nunca, na verdade, encontrei esta citação de Cícero. Eu estou fiado na autoridade, problema da autoridade, na autoridade de um grande filósofo, talvez o maior filósofo do direito do século passado, que foi Francisco Elias de Terrada. O professor Terrada, em um dos 2 tomos, eu não sei se o primeiro ou o segundo, do seu Tratado de Filosofia do Direito, que estava previsto para ser um tratado com 10 tomos. Ele terminou o segundo tomo e depois aí morreu para lástima da cultura jurídica e da cultura em geral do Brasil, do mundo. Ele é que cita o Cícero, dizendo que disse Cícero que a autoridade que se aparta da lei não tem valor de autoridade. Autoridade que se afasta da lei não tem valor de autoridade. Eu volto a dizer, eu não encontrei em Cícero, conversei com gente que conhece melhor a obra de Cícero do que eu, o que não é muito difícil, por evidente, de acontecer, de ocorrer, e também ninguém me indica onde se encontra esta passagem. Em todo caso, volto a dizer, citado, calcado no pensamento de Francisco Elias de Terrada. Bom, autoridade se aparta da lei não tem valor de autoridade. Mas se Cícero disse ou não isto, há, entretanto, uma célebre sentença, esta sim eu encontrei, que é desse livro maravilhoso que eu já recomendei aos senhores, que são as Etimologias de Santo Isidoro de Sevilha. As etimologias foram escritas ainda na passagem da Antiguidade para a Alta Medieval, e elas são realmente coisas maravilhosas, porque dá a origem de cada palavra daquele tempo. Isso é uma verdadeira enciclopédia de todas as coisas. E são 2 volumes agora, nessa edição relativamente moderna, da BAC de Madrid. Eu recomendo muito isso para quem queira se dedicar ao tema, de pesquisar um pouquinho mais a acepção de certas palavras, essa etimologia de Santo Isidoro. Pois bem, Santo Isidoro diz isso. Rex eris, si recti fatias, se non fatias non eris. Quer dizer isso. És rei, no latino, quando é uma pessoa só a quem nós nos referimos, nós nunca usamos o plural. Até mesmo quando se fala de Deus, fala-se em tu, e não vos, porque no latim o pronome no plural é sempre para, efetivamente, um nominativo ou acusativo plural. Rex eris, si recti fatias, ou seja, és rei se ages corretamente, se ages retamente. Se não fatias, non eris, ou seja, se não ages retamente, não és rei. E isso aqui pode ser emendado, pensando exatamente no ofício das notas. Notarius eris, si recti fatias. Se não fatias, non eris. Ou seja, és notário se ages retamente. Se não agires deste modo, ou seja, retamente, não és notário. São palavras que, no fim e ao cabo, apenas exprimem, a seu modo, a tradicional regra de ouro das condutas humanas. Essa regra de ouro que se vê a trivializar para indicar o primeiro princípio da razão prática. O que é essa regra de ouro? Não faça a outrem aquilo que não quer,
Você não quer que faça você. Essa é a regra de ouro, que já vem de muitos e muitos séculos, né? E essa regra de ouro compendia o primeiro princípio da razão prática. Bonum prosequendum, malum vitando. Ou seja, deve prosseguir-se o bem, ou seja, agir o bem, fazer o bem e evitar o mal. Se com efeito passarmos em revista o decálogo do notário, assentados nas jornadas de Poblet. Poblet é uma... Aqui existe uma cidadezinha chamada Quart de Poblet, em Valência. Mas não é esta aqui a cidade. Estas jornadas, salvo engano, se realizaram no Mosteiro de Poblet. O Mosteiro de Poblet que fica em Tarragona, ali já na Catalunha, não na região valenciana. Veremos ali arrolados nesse decálogo preceitos que impõem a honra do ministério, o culto à verdade, a conduta prudente, o estudo devotado, lá está dito, estude a compaixão, a assessoria leal, a afeição à lei, o exercício notarial com dignidade, normas de ética profissional que especializam esse há pouco referido princípio da razão prática, bonum prosequendum, malum vitando, fazer ou mais adequadamente agir o bem e evitar o mal. Fazer sempre tem a ideia de produzir algo exterior. Eu faço uns óculos, eu faço a encadernação de um livro, eu produzo uma régua. Já o agir é uma conduta que é, sobretudo, imanente, não é? Que não produz alguma coisa. De maneira que é melhor dizer agir o bem do que fazer o bem e evitar o mal. E isto constitui a regra de ouro para a conduta dos homens. Não faça alguém aos outros aquilo que não quer padecer. Não é isso mesmo que nós... Para as crianças é fácil. Meus netinhos, frequentemente, nós nos valemos disso, né? Olha, não faça isso. Você gostaria que alguém fizesse isso para você? Não. Então, pronto. Então, não faça. Isso é uma regra comum de atuação. Esse princípio pode ainda especificar-se no plano da moral profissional, que alguns chamam de deontologia. Esta palavra não me parece muito bem. Isso foi criado por Jeremias Bentham, e é melhor falar em moral ou ética do que em deontologia. Mas, enfim, muita gente usa essa expressão. No plano da moral profissional, para pôr em saliência a alteridade, ou seja, que há um relacionamento entre mais de uma pessoa. Alteridade vem, como o nome está a dizer, de alter. Alter é outro. Sabem que aquelas coisas que aparecem frequentemente nos exames, até nos concursos que vocês mesmos, registradores e notários, fazem, escolha a alternativa correta e colocam 5 opções. Está errado, é um erro fundamental nisso. Isso não, alternativa só pode ser uma ou outra, não é? E nem se pode falar que ele escolheu entre 2 alternativas. Isso não são 2 alternativas, são 2 opções. Uma e a alternativa. Alternativa quer dizer outra. Então, na verdade, quando nesses testes de múltipla escolha aparecem 5 opções, a palavra alternativa está mal usada, está utilizada no sentido de opções. Escolha uma das opções, não escolha uma das alternativas, porque a alternativa só poderia ser uma. Muito bem. Assim, temos que colocar em saliência a alteridade, ou seja, a ideia do outro, do relacionamento. Isso é um ponto importante, ainda pretendo escrever um pouquinho sobre isso. A relação intersubjetiva, a relação pessoal que tem o notário com o cliente. Na esfera dos deveres do notário, essa alteridade existe enquanto tal. De maneira que agir propter officio, ou seja, em razão do próprio ofício, o bem, não qualquer, mas o devido a outrem, e evitar o mal, não qualquer, mas o nocivo a outrem. Por que essa história de não qualquer? Porque a regra de agir o bem e evitar o mal é uma regra para todas as virtudes humanas. Todas elas. Devo agir o bem e evitar o mal. Agora, quando se trata da justiça, do relacionamento de justiça, não é o bem qualquer, mas é o bem que outro pode exigir de mim. Eu vou dar um exemplo aqui prático.
estou andando na rua e ali um esmoler pedindo uma esmola, eu não sou obrigado a dar essa esmola. Não é uma questão de justiça. Não cabe a mim sustentar, por mais que isso seja um ato de caridade, do ponto de vista religioso, ou filantrópico, do ponto de vista profano, eu não sou obrigado a isso. Então, não é um ato de justiça. É um ato ou de filantropia, humanamente, ou caritativo, nós pensamos do ponto de vista religioso. Ou então, nós vamos a um restaurante, e lá está a cobrança da gorjeta R$ 20, e eu resolvo aumentar e pago 30. Sobretudo, esse aumento não cai na órbita da justiça. Não é questão de justiça aí. É questão de liberalidade. Já que essa regra, quando diz que não o bem qualquer, mas o devido a outrem, importa, portanto, não só na alteridade, porque é devido a outrem, mas na relação de débito. E assim é o direito. Bom, nesta especificação, brilha com a alteridade no exercício notarial a ideia de serviço. Agora, esse é o ponto que interessa muito aqui considerar. Serviço. Notário exercita um serviço a outros. Eu sempre critiquei e continuo a criticar a redação da Constituição naquilo que ela se refere a serem as notas e os registros serviço de natureza pública. Não é um serviço, são entidades. Entidades que prestam serviço, é diferente. Essa textualização constitucional visava, no fundo, funcionalizar as notas dos registros. Felizmente, não deu resultado. Mas o fato de não ser um serviço não significa que não tenha um serviço. Ele exercita um serviço. E um serviço a outros, por exigência da alteridade. Por mais, entretanto, que se queira sublinhar, salientar esta vocação intencional da auctoritas para o serviço, vocação é chamada, né? Vem do verbo voco, infinitivo vocare, que é chamar. Nós todos temos as nossas vocações. A vocação é uma coisa bastante plural. Não sei se alguém leu a famosa história do João Bento. O João Bento era um calceteiro. Sabe o que é um calceteiro, né? Fica quebrando pedra. E, em dada ocasião, esse que foi provavelmente o maior escritor brasileiro, né? Não o maior escritor de língua portuguesa, mas o maior escritor brasileiro da língua portuguesa, que foi o professor Gustavo Corsão, estava em determinado lugar quando viu um calceteiro quebrando pedra, fazendo um esforço danado para levantar uma marreta, bate na pedra, vai batendo na pedra até quebrar várias vezes. E estava muito quente lá no Rio de Janeiro, e o Corsão ficou a pensar que se ele tivesse que trabalhar com as mãos, seria jardineiro, para organizar hortos, seria eventualmente até um coveiro para pensar na situação da vida, na tragédia da vida, na importância de bem viver, etc. Mas não iria fazer aquela força. E ele resolveu perguntar para o calceteiro: o senhor trabalha com isso? Por que o senhor trabalha com isso? Tem que fazer uma força imensa para quebrar. E a resposta dele: é porque eu gosto de pedra. Ele está atendendo a uma vocação. A vocação é isso, é um chamado. Agora, esse chamado é múltiplice, porque isso varia de pessoa para pessoa, mas nós temos um chamamento, uma chamada, uma nota vocacional, na nossa própria personalidade. Eu vi há tempos atrás a escolha de uma vocação pela Maria Eduarda, por exemplo. Eu vi vários casos, um muito interessante de vocação descoberta ao acaso, uma vocação magnífica. Eu tive com um amigo, que já morreu há alguns anos, e era um grande sacerdote, o padre Cristóvão Arnaud. Era acreano. E um dia eu perguntei a ele, porque eu via que ele era extremamente vocacionado para o que fazia. Realmente um sacerdote dedicado às suas funções. E eu perguntei a ele: padre Cristóvão, como o senhor descobriu a sua vocação? Ele falou: não descobri.
Eu estava passando fome e, por isso, meu pai me colocou no seminário. E, no entanto, era a vocação dele. Ou seja, ali desabrochou a vocação. Em outros casos, há vocações frustradas, às vezes no plano profissional, por exemplo. Eu me recordo que, na década de 90, fui procurado por uma moça lá no Tribunal de Justiça, que se fazia acompanhar da mãe dela. A moça estava desesperada. A moça era uma artista. Tinha passado no concurso de escrevente e estava lá destinada a bater carimbo em processo. Era a morte dela, aquilo. Ela era uma artista, ela era pintora e tudo mais. E eu, então, arrumei um modo, não sei nem se ela anda por lá ou não, um modo de resolver. Eu falei com o juiz do cartório, responsável pelo cartório onde essa moça trabalhava, e sugeri a ele que ela, antes de começar o trabalho, assim que chegasse um pouquinho mais cedo até, para organizar a parte estética do cartório. Aí começou a aparecer flor em cima da mesa, vasinho e tudo mais. A moça ficou felicíssima. Era a vocação, era o chamado. Então, isso é que é a vocação. E a vocação pode ser, e como eu disse, múltipla. Ou seja, alguém tem vocação para 2 ou 3 profissões diversas. Alguns têm vocação artística. Alguns... As pessoas, às vezes, me perguntam, olha, eu queria aprender a escrever bem. O que fazer? Bom, depende. Você tem vocação para escrever? Esse é o primeiro ponto. Não tem. Bom, então, você pode escrever certo, mas estilo não sei se você vai adquirir. Não basta querer ter aptidão se não se tem vocação para alguma coisa. Porque a vocação implica também um gosto especial por aquilo que se faz. Por isso que o desenvolvimento adequado da vocação notarial é muito importante. Nós vamos aferir se efetivamente alguém tem vocação para aquilo. Você tem paciência para ouvir? Tem paciência para aquela audição necessária do cliente, para cavocar e descobrir a vontade, efetivamente, do cliente? É interessante, é importante. A vida se frustra quando as vocações não são atendidas. Essas vocações fazem parte da nossa natureza concreta. Não é? Muito bem, voltamos aqui. Então, tem uma vocação intencional da auctoritas para o serviço, mas nunca é demasiado considerar a distinção da autoridade. Atenção para isso. Isso é fundamental. Evitando o igualitarismo que deprime. O que quer dizer descrime da autoridade? Embora a autoridade tenha como aspecto principal o ser serviço, não por isso ela se confunde com aqueles que não são dotados de autoridade e que são servidos. Esse é o ponto. Porque esse igualitarismo, essa bobagem de tentar igualar a autoridade, chamemos assim, com os súditos, significa, no fundo, uma depressão das funções do magistério, de justificação e de regência que nós estudamos na semana passada. Hoje está muito na moda isso, né? Os pais têm a mesma autoridade dos filhos, os chefes da autoridade dos chefiados, a pretexto de que, dessa expressão absolutamente gratuita, seja um produto da Revolução Francesa e que não sustenta de que todo o poder vem do povo, quando, na verdade, o poder pode vir pelo povo, mas todo o poder vem de Deus. O resultado é que se tenta equivaler as autoridades com aqueles que são governados. Bom, a circunstância tal ficou dito de a autoridade ser um serviço prestado a todos quantos ela se dirige e sobre os quais, súditos, de algum modo ela se exercita, essa nota de sua destinação a outros não anula a desigualdade entre, de um lado, os que estão constituídos em auctoritas e os que, de outro lado, estão sob suas ordens ou influência. Ou seja, vamos lá, apanhar um caso concreto. Circunstância de que um notário seja dotado de autoridade e que, portanto, deva prestar um serviço aos seus colaboradores, aos seus clientes, a toda a comunidade, aos seus próprios colegas. Isso é um tema também interessante. Na semana passada, eu esqueci de mencionar isso em acréscimo. Dentro do conceito de comunidade, há um setor especial no exercício dessas funções, magisterial,
justificação de regência, que é também com o exemplo, com o comportamento reto, influenciar positivamente, valorativamente, axiologicamente na conduta dos demais colegas de profissão. Um bom notário sério, notário honesto, notário probo, com o seu exemplo, com a sua sensatez, com a sua honradez, influencia positivamente os demais colegas. O exemplo é fundamental para todos nós. De maneira que esse espírito de serviço, esse ânimo de serviço, não anula a desigualdade entre, de um lado, os que estão constituídos em autoridade e os que, de outro, estão sob suas ordens e influências. Ou seja, não é porque um tabelião de notas deve, com a sua autoridade, servir aos seus colaboradores, que ele não deve puni-los, que ele deve relaxar nas fiscalizações, que ele não deve exigir o trabalho. Não. Ele estaria faltando à sua autoridade. Isso não é pôr seu serviço. Da mesma forma como um pai de família que quer prestar um serviço aos filhos e deixa os filhos fazerem o que querem, não presta um serviço. Eu me lembro que eu tentei brincar aqui, não deu certo aqui em casa. Eu tenho um professor na pós-graduação, o professor Joaquim, grande sociólogo, que chamou as netinhas na casa dele e disse que elas podiam morar na casa dele, lá podia comer chocolate a hora que quisesse, dormir a hora que quisesse, ter televisão o tempo que quisesse, e não precisaria estudar. Isso que pode parecer assim, uma grande benéfica, etc. Claro que não é. Ele falou brincando, por evidente, né? Mas é um desserviço. Ou seja, o exercício de autoridade exige serviço, mas exige serviço retamente prestado. Pôr-se com ânimo de serviço não significa relaxação no relacionamento com os súditos, no nosso caso dos notários, com os colaboradores, com os clientes, com a comunidade em geral, com os próprios colegas. Ainda aliás, nessa parte dos próprios colegas, é preciso ter em mente que, às vezes, algumas atitudes devem ser tomadas considerando o total interesse, o bem comum da comunidade profissional. Às vezes, a necessidade, quantas vezes de que nós abdiquemos dos nossos interesses individuais, interesses pontuais, para atender com prudência o interesse geral, o interesse da comunidade. Isso não é suprimir o interesse individual, mas é atuar de maneira que ele se salvaguarde sem prejuízo do respeito que se deve ter pelo todo comunitário e pelos interesses de todos. Retos interesses de todos. Muito bem. Ainda quando possamos expressar o modo do legítimo exercício de uma autoridade com frases gráficas, por exemplo, essa, auctoritas auctoritatis, ou seja, a autoridade das autoridades, da autoridade, autoridade da autoridade, ou servo servorum Dei, ou seja, o servo dos servos de Deus, muito mais do que traduzi-la sempre por meio do genitivo latino. O latim possui, como sabem, uma mesma palavra latina, possui 6 ou 7, se nós considerarmos locativo, formas de expressão. Não é? Tomemos aqui a palavra rosa, flor rosa. Então, nós temos 6 expressões usando rosa para significar o que no vernáculo português significa rosa. Então, dizemos nominativo rosa, significa rosa. Dizemos vocativo rosa, ou rosa. Dizemos rosé, significa da rosa. Rosé, a rosa. Rosa, pela rosa, apelativo. E rosan, eu estou falando só o singular, né? O acusativo rosa. O genitivo, portanto, daria essa ideia de adjunto, de posse, etc. Ou seja, suponhamos que seja a rosa da rainha. Então, diremos rosa regine. Regine é o genitivo, dando essa ideia de posse, de maneira muito simples. Mas nós podemos traduzir, além dessa expressão com o genitivo latino, aqui está escrito em latim, servo servorum Dei. Tanto servorum quanto Dei estão no genitivo latino. Podemos conceder-lhes
se não sempre, muitas vezes, um significado complementar. Assim sendo, embora possível, verter a expressão servus Dei servorum. Tanto faz escrever servus servorum Dei, como servus Dei servorum, como servorum servus Dei. A ordem das palavras no latim não altera o seu sentido, é um problema mais de estilo. Nós podemos traduzir essa expressão no vernáculo servo que serve aos servos de Deus, ou servo dos servidores de Deus, mais exatamente. Mas podemos exprimi-la com mais intensidade. Essa é uma sugestão do Romano Amério, grande pensador suíço do século passado, pela via da consideração do genitivo hebraico. O hebraico também tem um genitivo e tem as peculiaridades da língua hebraica, que eu não conheço. Portanto, não sei apenas que é isto, mas não tenho mínima condição de explicar melhor. De sorte que se reconheça um sentido superlativo na expressão servus servorum Dei, que então significaria, com esse segundo modo do genitivo hebraico, o servo de Deus por excelência. Quando nós dizemos servus servorum Dei, essa expressão geralmente é referida aos pontífices, né? Queremos dizer o servo de Deus por excelência. É assim que se trasladam outras expressões muito conhecidas. Por exemplo, in secula seculorum, né, que se encontra no Gloria Patri. Ou então, quer dizer, pelo século dos séculos, no sentido de eminência. Ou Virgo Virginum, a Virgem das Virgens. A mais eminente das virgens, né? Esse é o sentido. Muito bem. Se o concurso da noção de serviço é indicativo de alteridade na função notarial, ou seja, dessa relação interpessoal ou intersubjetiva, a desigualdade dos polos relacionais, por sua vez, põe em relevo os distintos papéis e valores de quem ensina e de quem aprende. Bom, eu me lembro que eu cheguei a lecionar muito menino, eu comecei a dar aula em faculdade, eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu estava ainda cursando a faculdade de Direito. E o jornalismo se concluía em 3 anos. Então, eu me formei e, por generosidade das pessoas, eu acabei começando a lecionar na própria faculdade. E os alunos eram quase sempre mais velhos do que eu. Isso era um problema sério. E não queriam, naquele tempo, nós vivíamos períodos complicados, a universidade não estava tão ruim como anda hoje, mas já estava apresentando problemas. Não queriam discutir o currículo, queriam eles saber qual a matéria que ia ser dada, não era o professor que escolhia, não era o corpo docente que fazia indicação das matérias, eram os alunos que queriam decidir o que aprender. Já estava ingressando aí com tudo essa ideologia, não é? Em vez de estudar, efetivamente se fazia ideologia. Então, eu sei bem o que é isso numa universidade. Então, há um papel distinto entre quem ensina, entre aquele que ensina e aquele que aprende. Entre aquele que rege e aquele que é regido. Entre aquele que ordena e aquele a quem é ordenado. Entre aquele que influencia e aquele que é influenciado. Claro que quem ensina deve ouvir aquele que aprende. Por muitos motivos. Até porque é frequente que, quando se está tentando ensinar, quem está fazendo isso aprende um tanto também. Também quem rege deve procurar ouvir quem é regido. Saber das necessidades, saber dos interesses, mas ouvir, decidindo aquele que rege, claro. Quem ordena deve, muitas vezes, ouvir aquele que é ordenado. Quem influencia também deve ouvir quem é influenciado. Mas são situações distintas. E na situação de autoridade não é o cliente que manda no notário. Isso eu indico porque num sistema concorrencial, como emerge no sistema notariado, o cliente muitas vezes quer fazer alguma coisa, o notário resiste, ele diz, eu vou sair, vou no seu colega ao lado. Isso é uma forte tentação, uma péssima tentação, para que não se cumpra o dever, não se haja de acordo com a própria consciência. Portanto, aí o cliente acaba mandando no notário. Né? Num tempo assim, o nosso
tempo pós-moderno, em que se revela a tendência de demissão da autoridade, que a América designou de breviácio humanus, o que é propriamente a breviácio humanus? Ela é uma das espécies da relaxácio. A relaxácio é a relaxação da pena, da correção. Hoje em dia, a correção é considerada por muitos como ofensa. Não é? Vai corrigir alguém, a pessoa fica ofendida, se sente agredida, não pode corrigir. Quando, na verdade, a correção, suposto que se faça de maneira afetuosa, de maneira caridosa, piedosa, a correção é até mesmo um dever espiritual. É nosso dever corrigir. Se alguém está em erro, é nosso dever corrigir. Mas, enfim, essa é a relaxação completa. À margem da relaxação, existe uma outra coisa que é a breviácio humanus, que é aqui eu estou especificando com a demissão da autoridade, que consiste no seguinte: a autoridade sabe que a coisa está errada. Muitas vezes aponta um erro, mas não adota as medidas adequadas para suprimi-lo, para corrigi-lo. Não pune, relaxação da pena. Isso não deve ser feito, mas eu não tomo providência contra aquilo que está sendo feito de errado. Essa é a breviácio humanus, em que a autoridade, então, abdica da devoção ao conhecimento dos bens e dos males, ou da força moral em fomentar os bens e combater os males. De maneira que o acréscimo da autoridade do notário, que é isso que nós temos procurado incutir como uma verdadeira bandeira em favor do notariado, que cada notário busque acrescentar a própria autoridade, e isso redundará no acréscimo geral, a bem da comunidade do notariado, exige nesse momento um grave e singularíssimo testemunho de grandeza moral e de devotamento intelectual, para que sempre se mostre digno cada notário dos seus maiores. Por que exige um testemunho, sobretudo nesses tempos? Porque quanto mais decadente a sociedade, quanto mais decadente a comunidade, nós vivemos um período, obviamente, de grave crise moral na sociedade, mais difícil é a posição dos que resistem para bem combater em favor da verdade, em favor do bem moral, etc. É mais difícil. Porque ele vive num clima, num ambiente que não é favorável a essa resistência. Então, é visto como alguém... Eu fico sempre imaginando como terá sido a vida de Sócrates em meio aos sofistas. Como Sócrates terá conseguido resistir a meia dúzia de Protágoras, de Górgias, etc. É realmente difícil isso. Então, o notário está chamado a esse testemunho de grandeza moral e de devotamento intelectual. E é a forma que ele tem de mostrar-se digno de seus maiores. Como digo aqui, o notário deve ser notários servus veritatis boni et justitia, ou seja, a frase completa aqui é notários servus veritatis boni et justitia sit, ou seja notário, servo da verdade, do bem e da justiça. Isso que é o ideal. Nós ainda vamos, provavelmente na próxima aula, número 11, prosseguir na questão da autoridade notarial e depois vamos mudar de tema, né? Já está escrito aí sobre o notário e a palavra, notário sobre a credibilidade do notário. Depois, os próximos temas mais à frente, esse vai dar bastante trabalho para escrever, mas me comprometi a fazê-lo, vou fazer, sobre o notário e a moralidade pública, tema complexo. E aí vamos ver o problema que eu já antecipei na aula anterior. Vou tratar da assídia ou assédia notarial, ou seja, o abatimento, uma espécie de uma preguiça espiritual notarial, ou seja, preguiça de ser notário, ser verdadeiramente notário. Isso vai tomando conta, isso não é só bem que se diga, isso não é só do notário, não. Ou seja, nós todos no mundo pós-moderno estamos tomados de algum modo pela assídia ou assédia, tanto faz, uma coisa ou outra, que é essa espécie de preguiça espiritual. Então, eu vou tratar desse tema em relação ao notário
mais à frente. Muito bem. Apenas mais uma notícia. O canal no YouTube já está tecnicamente montado. Provavelmente, se não na próxima semana, na outra semana, eu devo ministrar uma aula que é de apresentação das ementas correspondentes ao primeiro curso. Esse primeiro curso será de direito processual registral. Portanto, não é diretamente notarial, mas eu tenho a impressão de que os notários terão interesse também nessa matéria. E é uma tentativa de gerar alguma autonomia em relação a esta parte processual dos registros públicos. E também, diga-se de passagem, analogicamente, vamos retirar algum proveito para o direito notarial. É também uma forma que eu tenho, ainda muito modesta, realmente pequena, mas uma forma que tenho de prestar uma justa homenagem àquele que foi o meu grande professor na Faculdade de Direito e grande processualista brasileiro, que é José Manuel de Arruda Alvim. Então, isso a razão dessa homenagem que eu quero prestar ao professor é que pretendo fazer esse curso de acesso livre e vamos começar, volto a dizer, dentro de uma semana ou 15 dias, já com as primeiras aulas. Bom, muito obrigado a todos. Vamos ver vamos ver os nomes aqui, ó. Isabela, Mônica, Pedro Bragato, Dr. Renan de Moura Ferraz, doutora Laura Porto, Rodrigues Nina, doutora Fabiana Cristina Zampronha Martins, doutora Camila Magon, doutora Rafaela Sais Pedroso, doutora Luana Meimari. Eu pronuncio o chamado I grego aí com acento, mas eu não sei se essa palavra é francesa ou não, então, se eu errei a pronúncia, peço desculpas. Doutora Karen Zanotti, minha querida colega na magistratura, Eliette Guarnieri, recomendações a Isabela e ao Dr. Marcos, doutora Maria Cristina Garcia, doutora Aquela Pimentel, Sônia Batista, doutor Hilário Lula, que é um nome valiosíssimo do direito imobiliário paulista, doutora Mônica Franqueiro, Maria Eduarda, tudo bem? Doutora Thaís Castelo Branco, doutor Luiz Marcelo Almeida, doutor Maurício Marques Canto Júnior, doutor Carlos Londe, hoje temos às 21 horas um compromisso inadiável. Minha saudação. Doutor Maurício Marques Canto Júnior, já falei. Quem mais aqui? Acho que só. Se eu pulei algum, peço desculpas. Muito bem, voltamos na semana que vem. Eu tenho a impressão que na quinta-feira vamos tentar uma experiência nova. Tentar, Dr. Jacó, que estou vendo aqui também, fazer a leitura de alguns tópicos sequenciais do livro Notas sobre Notas. Muito bom. Isabela, não sei se eu a cumprimentei. Se sim, reitero. Se não, fica agora os meus cumprimentos. Muito obrigado e me permitam dizer em homenagem ao Dr. Carlos Londe, vai Corinthians!